Primeiro, deixa eu dar boa noite aí para todo mundo, né? Para o Beto, o convite aí, para todo mundo que está aí assistindo. É um prazer estar aí com vocês novamente, com o pessoal. Quando eu digo novamente, porque para mim fazer tudo em nome do jiu-jitsu sempre foi a minha meta, né? Eu sempre busquei crescer dentro do esporte. Graças a Deus, vivi a minha vida inteira do jiu-jitsu e vivo do jiu-jitsu. Desde que eu comecei lá com a família Gracie, então já são praticamente 43 anos direto nisso. Então, eu acho que esse projeto agora foi sempre uma coisa que eu mesmo muito lutei, né? Lá atrás, quando eu dava aula na Academia Gracie, e eu não... Eu acho que eu era o único que não era Gracie, porque tinha os Machados e tinha eu. Mas os Machados eram primos, né? Então, eu fui estudar educação física e eu tinha uma ligação muito forte com o pai do Carlinhos, né? Com o professor Carlos Gracie. E ele sempre vislumbrava todo esse crescimento. Eu acho que ele foi a pessoa que realmente criou esse maior legado. Vou falar disso daqui a pouco, a minha interpretação que eu tenho sobre isso, mas ele falava disso. Tanto que ele falava, quando uma criança veste um kimono, eu vejo o projeto de toda uma vida realizado. Ele tinha esse conceito da criança, né? Da criança no jiu-jitsu, da formação, da educação. Eu acho que a família Gracie a gente não pode deixar de lado. Eu treinei a minha vida inteira, treinei capoeira, treinei judô, e esse conceito marcial que os Gracies trouxeram, mais friendly, né, mais familiar, inquestionável, foi totalmente diferente e é o que eles pregavam, né, que era o jiu-jitsu para todo mundo. Então, esse teu trabalho aí de todo... Eu queria até te perguntar se tu não queria ser vereador aqui no Rio, cara. A gente está precisando de pessoas assim no Rio de Janeiro, cara, porque eu tinha um grande amigo meu que foi para deputado, o Itagiba, mas quanto mais pessoas tiverem assim na política, né? Porque é difícil, né? Ninguém quer lutar. Você fazer as coisas a favor do teu crescimento profissional é difícil, mas é mais fácil, né? Vamos dizer assim. Agora, você lutar por um todo, né? Eu acho que é importante, e a gente chegou muito longe. A gente chegou tão longe que você vê o jiu-jitsu hoje no mundo é uma coisa fantástica, né, cara? É um negócio que... Eu fui entrar em Nova York há um tempo atrás com meu filho, e era na época lá do atentado, estava uma confusão braba para passar na imigração. Quando eles abriram a minha mala e viram a faixa preta de jiu-jitsu, ainda era faixa preta, ele perguntou aí o black belt, sir? Eu falei, of course, what style? Eu falei, Brazilian Jiu-Jitsu. O cara fechou a mala e falou assim, acabou, queria já bater foto com a gente, queria saber onde é que eu ia treinar. Então, eu acho que lá fora a gente já tem esse reconhecimento, né? E todo mundo que vive no jiu-jitsu sabe disso. E a gente tem que trazer isso para cá, né? Eu acho que o jiu-jitsu nas escolas, que é o objetivo desse trabalho aí que o Beto Cavalari e o Beto Nunes iniciaram aqui, é muito importante. E tem pessoas boas, como o Ives, como o Pinduca, como o Mazinho, que deu palestra aí, que eu adoro. É uma pessoa que faz um trabalho sensacional aqui no Rio de Janeiro também, há anos. E outras pessoas que estão chegando. Você vê que a gente tem um projeto muito grande do Instituto Leão Teixeira e dentro das academias, que a gente agora, depois dessa doideira que a gente está passando, a Leão Teixeira está entrando dentro das Bodytechs, né? E a gente tem um curso de professor que a gente está formando professores para trabalhar com a gente. E aí eu peço o currículo. Pô, os currículos que estão chegando, eu fico chocado, cara, porque na minha época não era assim. O pessoal está linha de frente, cara. Todo mundo formado em educação física, mestrado, doutorado. É uma coisa que mudou. Eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ver uma mudança muito grande no jiu-jitsu. Eu estou louco para estar aqui ainda e ver isso tudo e participar, porque eu acho que pessoas como o Ives, como os dois Betos que estão aí, essa galera nova que está vindo vai botar realmente o jiu-jitsu dentro das escolas.
entendeu? Então, era isso. Eu tenho, se vocês me permitirem, eu queria mostrar um pouco do que a gente fez lá em Brasília, para não estender muito, e até para quem não participou lá também entender do que foi o projeto, que era um pouco o tema disso, né? Eu posso compartilhar aqui, ô Beto? Está liberado, mestre. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Share screen. Deixa eu botar lá. Aí. Então, vamos lá. Já foi. Então, como eu falei, né, quando a gente foi apresentar isso lá em Brasília, e eu pedi para montar esse projeto, eu fiz questão de colocar logo essa foto, porque eu acho que não tem como quando você estuda arte marcial, no geral, você tem que ter um marco na tua trajetória, dentro da história da arte marcial. E é antes e depois da família Gracie. Os irmãos Gracie, de certa forma, eles trouxeram uma mudança muito grande no conceito do que é o jiu-jitsu no geral, né? E foi o que eu falei. Essa era uma frase que o Carlos Gracie sempre falava para a gente. Eu acho que ele era uma pessoa que tinha uma visão, né? Ele era muito espiritualista, e você se olhar a vida dele, né? Um cara que já começou querendo ter 21 filhos, ele estava com um plano na cabeça, né? Alguma coisa ele tinha querendo com isso tudo, né? E esse conceito novo que os irmãos Gracie trouxeram de treinamento começou a oferecer aos praticantes de jiu-jitsu, principalmente os novos, a conhecer a nossa arte. E isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos e deu um boom na década de 70 e 80 aqui no Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso é uma coisa que, quando o jiu-jitsu realmente entrar nas escolas e ter as histórias dele, né? Porque a gente vê hoje já as pessoas falando da American Jiu-Jitsu, essas coisas assim, mas isso são tudo braços do jiu-jitsu. Mas a história do Brasil no jiu-jitsu é fantástica. É uma mudança de uma luta marcial que veio do Oriente, né? E ficou considerada brasileira, né? Por um trabalho excepcional que foi feito por grandes pessoas, grandes lutadores, grandes mestres, e principalmente Fernando Pinduca, né? Que foi o que estava aí com a gente nesse começo desse trabalho aqui apresentado, que foi a primeira pessoa que introduziu o jiu-jitsu numa cadeira de universidade, entendeu? E de uma forma fantástica. Eu sou fã de carteirinha do Pinduca, porque, além de ser um grande lutador, um casca grossa, como a gente gosta de falar, representou o jiu-jitsu na época que precisava representar. Ele, como mestre, como didática, ele foi impressionante, e ele começou a introduzir todo esse trabalho, né, de conceito de o jiu-jitsu dentro da universidade e das escolas. Então, eu acho que o trabalho com as crianças, comigo, começou lá atrás na Academia Gracie, quando eu assumi. Eu cheguei a ter quase 150 crianças na primeira Barra Gracie, que era o Clube Gracie, e comecei a entender que isso aí, para uma escola, né, de arte marcial, é importantíssimo você ter. O que você aprende dentro de uma escola de jiu-jitsu, né? Que primeiro vem as crianças, né? Depois você tem os iniciantes, né, masculino e feminino. Tem um treino, existe o treino feminino, sem discriminação, mas existe um treino que é a aula feminina, que elas gostam de ter uma aula separada delas, e tem um treino dos iniciantes. Aí tem os intermediários e os avançados. Eu acho que todo professor tem que entender muito bem esse caminho para ele poder sobreviver do jiu-jitsu, para sobreviver do trabalho da arte marcial, que é super importante. O crescimento do nosso esporte, e isso eu tive muito presente, eu acho que a gente tem algumas etapas dentro dessa trajetória da história do jiu-jitsu bem marcantes, né? A introdução da luta através dos grandes desafios que veio ter o UFC, né? Mas também através
logo em seguida, de um trabalho excepcional que a Confederação e a IBJJF fizeram no mundo, né? Que foi trazer o jiu-jitsu para um lado esportivo muito maior. Eu me lembro quando a gente fez o primeiro campeonato brasileiro oficial, foi lá na Axe, o troço arrebentou, não tinha mais espaço para nada. E aí nós se juntamos, eu, o Roller, o Carlinhos, o Pedro Gama Filho, que ajudou muito nessa época, a gente fez os campeonatos dentro da Universidade Gama Filho, o Carson, pessoas de nome se fecharam ali no trabalho da Confederação e começamos a organizar um conceito completamente diferente de organização esportiva. Eu rodei todas as competições que podia rodar, fui ver competição de judô, de taekwondo, tudo que era... Fui para a Argentina ver uma competição, um evento de taekwondo fantástico, fui ver como é que eles organizavam, para a gente começar a trazer um conceito diferenciado para o nosso esporte. E hoje a gente vê que o campeonato da pirâmide, o europeu, são coisas que realmente vislumbram quem vai, e o jiu-jitsu tomou conta através do esporte. E aí eu considero isso a segunda parte da trajetória do jiu-jitsu. E então veio o jiu-jitsu nas escolas. E eu já estava aqui no Brasil dando aula dentro da escola americana e sabia de alguns professores que estavam dentro das escolas, mas foi esse trabalho lá do Príncipe, nos Emirados Árabes, que refletiu no mundo inteiro. Você vê que as coisas acontecem aqui, mas tem que ir lá para fora para dar uma repercussão igual às competições. E esse trabalho começou a vir de lá para cá e mostrar que o troço estava acontecendo e que era importante ter esse trabalho dentro das escolas. Então, o jiu-jitsu começa a crescer mais forte aqui no Brasil, dentro das escolas e nos projetos sociais. Aqui, vocês estão vendo nessa foto aí, esse garoto é um aluno nosso, é tricampeão pan-americano, ele mora na Vila Cosmos, ele já foi 3 vezes para os Estados Unidos, já ganhou diversas vezes lá, inclusive o Danaga, que é um campeonato dificílimo, e à direita tem o Vinícius, é um faixa preta meu que eu adoro, que saiu do nosso projeto, que começou em 94, ele veio na primeira turma, hoje em dia ele mora na Inglaterra, e tem a própria academia lá, virou cidadão inglês, casou, mora lá. Então, isso aí mostra a força que um trabalho de jiu-jitsu bem feito pode trazer, entendeu? E aí, nós chegamos aqui nesse processo, o trabalho que eu estava falando mais cedo, que era da escola americana, que é esse processo de educação esportiva que o jiu-jitsu pode ter, que desenvolve todas essas virtudes e valores morais que todos nós queremos, né, para os jovens e para a educação que a gente pode conseguir através desse trabalho. A importância desse trabalho bem feito e a homogeneidade que a gente tem que tentar conseguir com isso vai ser através, porque a lei ela já foi encaminhada, como o Ives falou, a lei ela já seguiu em frente e já está na Câmara. Ela vai ser aprovada e depois, para ser uma coisa oficial, como a gente estava falando mais cedo, vai depender dos órgãos, dos governos, de quererem isso, mas eu acho que a força que o jiu-jitsu tem vai levar isso a não ser opcional, vai levar a ser uma coisa importante. Que eu estava agora, para vocês verem, no Instituto Brasil-Japão, existe um conselho lá agora entre judô e jiu-jitsu, trabalhando juntos, né? É o consulado japonês no Brasil, está super interessado nessa fusão do judô e do jiu-jitsu. E eu estava sentado lá, junto com eles, com os conselheiros, com... E a primeira pergunta foi logo para mim, como é que é o trabalho na escola americana? Para você ver como é que vocês verem como isso repercute, né? Quando o jiu-jitsu é tratado como um veículo de educação, né, para os jovens. E eu acho que a gente tem todo o caminho para ser construído aí, né? Eu me coloco à disposição sempre de ajudar. Esse aí é o trabalho. Tem 2 fotos aí, que uma dentro da escola Eleva, né, que
quando o Jorge Paulo Lema veio abrir a escola aqui no Brasil, que hoje é um trabalho de excelência de educação, na mesma hora, eles convidaram a gente, eu participei de uma reunião lá, e eles só falavam de vários esportes, mas eles queriam jiu-jitsu. Essa foto é um dia da gente lá, numa apresentação com quase que o colégio inteiro participando. Porque o jiu-jitsu ele tem um negócio que é muito interessante, né? Ele não é uma luta que depende de uma habilidade física, de você dar um salto, um pulo. O jiu-jitsu, esse estilo, né? O João Alberto Barreto, que fala greciano de ensinar, né, cara? Eu acho mal barato quando ele fala isso. E trouxe essa luta de uma forma muito limpa, muito clara de aprender, né? E a gente tem grandes mestres que podem se juntar e fazer isso. Eu tenho o meu curso já pronto. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: pô, mas você ensina o que você ensina nas academias para os professores? Eu falo, cara, quanto mais gente aprender jiu-jitsu e aprender a ensinar bem, eu acho melhor. Eu acho melhor para todo mundo. Então, eu acho que o que foi iniciado aqui hoje é um começo de pegar as pessoas que representam o esporte e se juntarem aqui, né? Todos que palestraram, o Pinduca, o Mazinho, os dois Beps aí, todo mundo se juntar, e a gente, porque quando a lei aprovar, eu acho que a gente tem que ter um estudo bem claro do que ensinar, porque eu vejo o jiu-jitsu de uma forma muito clara, né, cara? O jiu-jitsu ele é em pé, do lado, da guarda, na montada e nas costas. Isso nunca vai mudar. Em qualquer luta marcial, isso nunca vai mudar, né? Foi o que a gente aprendeu com a família Gracie, né? A luta ela se desenvolve nesses fundamentos. E se você criar um conceito didático de ensino para facilitar esse aprendizado e os professores criarem uma homogeneidade de ensino dentro das escolas, fica muito mais fácil. E não precisa ter muita coisa. Não sou contra, pelo contrário, eu adoro estudar posições novas, mas eu acho que o básico é o que funciona. Eu fui aluno, cheguei, tive a sorte de ser aluno do Hollis e conviver ali em Copacabana com grandes lutadores. Até a gente treinava segunda, quarta e sexta, os alunos do Castro treinavam terça, quinta e sábado. Então, pô, toda hora tinha um confrontozinho diferente ali. E o que eu aprendi é que na hora que você cansa, o básico que funciona. Então, o que a gente tem que ensinar é o básico. É o básico que vai atrair mais gente aprendendo e é o básico que ajuda nas escolas as crianças a gostarem do jiu-jitsu e a treinarem jiu-jitsu, né? Então, esse projeto, que é a 4478, que a gente debateu lá no Senado e apresentamos vários vídeos, teve a presença de um grupo muito interessante que estava aí, era o Silvio Bering, a Kira e os irmãos Barretos, né? E a gente chegou lá, sentamos e mostramos o jiu-jitsu. Cada um deu a sua palestra e foi quase que unânime, né? A gente passou um final de semana inteiro lá com eles e o pessoal, os senadores que estavam à frente, todos apoiaram e eu acho que não teve muita dificuldade, tanto que foi para a Câmara, mas infelizmente a pandemia ela atrasou um pouco, né? E aqui tem um videozinho que eu queria mostrar para vocês, é de um trabalho já dentro da escola, na academia, né? Isso é o evento de final de anos, que são coisas que atraem o público e a gente pode fazer. Já tem gente fazendo vários eventos assim, né? De festival, né? Com criança, dentro das escolas. E isso é lá na escola americana, né? Onde a gente faz esse trabalho. Aí você vê esse garoto tem 3 anos de idade, mas de uma forma prática você conduz ele a defender o tapa e dar o armlock.
e são movimentos básicos, né, que você vai aprendendo a, a ensinar para as crianças e passar o que é o jiu-jitsu. E isso independe de que não é porque ele só aprende do básico que ele não vai lutar. É claro que vai lutar. O jiu-jitsu é fantástico por causa disso, porque as crianças já começam a lutar desde cedo e numa aula, numa primeira aula, ele já gosta. Então, eu acho que esse trabalho dentro do colégio, ele traz um círculo de amizade muito mais forte, ele traz companheirismo, e eu acho que traz a maior das virtudes, que é o equilíbrio emocional, né? E tem um fator super importante que é um pouco o estudo da neurociência, que o Gustavo Mendonça não está aí, não. Está aí, professor? Está aí, doutor? Ah, então, espera aí. Eu Opa, queria tô convidar aqui, o doutor Gustavo. Tá aí, Gustavo? tô aqui, cara. Opa, beleza. Então, e tem um estudo que ele fez quando a gente estava lá em Brasília, ele estava junto com a gente na mesa, ele vai até falar um pouco melhor sobre isso, que é como o jiu-jitsu desenvolve a parte de estratégia e de raciocínio. Ele vai explicar o melhor, porque a criança, a partir dos 3 anos de idade, ela já pode praticar jiu-jitsu. Mas esse neurônio do raciocínio e da estratégia, ele só começa a se desenvolver a partir de 7, 9 anos de idade. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho e depois a gente volta para as perguntas aí e entra direto num bate-papo aí com todo mundo. Ô, doutor, a palavra é sua aí, meu amigo. Passar a bola para você.